investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor ENIAC, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Quem aí lembra do bug na virada do ano 2000? Pois ele ganhou uma fortuna com o bug do milênio. Depois, inaugurou a internet móvel no Brasil e criou super apps sem os quais hoje não saberíamos mais como viver. Ele perdeu a chance, nem toda jornada é feita somente de êxitos, de uma saída estratosférica no mercado de delivery por conta da Covid. Agora, volta a ser um dos primeiros a investir numa tecnologia do futuro que já dá sinais de que vai ganhar o mundo: a tokenização do mercado imobiliário. Nosso entrevistado desta semana é Andreas Blasoudax, fundador e CEO da NetSpaces, uma startup que já está revolucionando globalmente a indústria de real estate. Andreas está sempre de olho no que está por vir e, por diversas ocasiões, assumiu o leme de novas tendências no mundo da tecnologia. Seu lema para construir negócios como a Movile, dono da iFood, e agora a NetSpaces? Quem ganha o jogo é a tática, não a estratégia. Confira agora os principais trechos da entrevista. Quando você era jovem, adolescente, você já era um cara que desmontava computador, enfim, sempre foi interessado por tecnologia. O que te levou aí para esse universo, ainda tão no começo da indústria? Legal, Luiz Cláudio. Pô, prazer estar contigo aqui, uma honra, na verdade, né? E logo com uma pergunta desse calibre, assim, né? Acho que nunca ninguém aventou, né, que a minha vida corporativa, tecnológica, começou no meio da reserva de mercado. Não sei se as pessoas sabem o que é reserva de mercado da informática, né? Mas eu, com 18 anos, eu não era um típico nerd, eu era um cara de rua. Eu me criei na rua que eu falo jogando bola, né, fazendo coisas, brincadeiras de rua, tudo mais. Então, bem diferente do mundo hoje de home office, de trancado no quarto, nada disso, né? Foi rua mesmo, mas eu sempre fui muito criativo, né? Muito criativo. Meu primeiro negócio foi uma caixinha de picolé que eu vendia no colégio, com 6, 7 anos, então... Depois eu ganhei um laboratório, aqueles de análises químicas, nem sei como é que deixava as crianças brincar com aquilo, misturava alguns negócios bem tóxicos ali para fazer fumacinha e tudo mais. Então, assim, foi o máximo de nerd que eu fiz, foi esse laboratório. Eu não tinha nada a ver com informática. Eu, com 18 anos de idade, eu estava saindo do colégio, estava me inscrevendo na faculdade, e vem aquela pressão, né? O que fazer? Até porque no segundo científico eu fiz lá museologia, mais para ficar perto da biologia e tudo mais. E por outro lado, eu gostava dessas coisas técnicas, mas não era engenharia. Eu falei, o que é que será que eu gosto? Tinha a ver com criatividade. E aí eu descobri que na época informática se chamava tecnologia de processamento de dados, né? Tô lá, encontro um amigo de colégio, o que você vai estar fazendo? Eu passei para tecnólogo. Ele fala, você passou para tecnólogo? Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa, uma software house, que era uma startup, né? Naquela época era empresa pequena, né? Já entrei de estagiário na área, eu era digitador, depois conferencista, depois operador, e aí comecei a programar, aí que comecei uns 10 anos. Foi minha entrada, foi no susto, tá? Eu joguei assim, eu acho que eu quero esse negócio de informática. Mas eu vejo aqui no teu currículo, aqui no teu LinkedIn, que você foi fundador e CEO da Potenza. Estamos falando da mesma empresa, não? Cara, tu tá muito bom aí de screening, hein, cara? Eu achei que a faculdade estava muito básica, eu estava no básico da faculdade, né? E eu já estava lidando com computadores. E eu fiz uma aceleração num curso na URGS, estadual, lá do Rio Grande do Sul, né? E aí aprendi a programar no básico da faculdade e me deram um sistema de vale-transporte para fazer. O primeiro sistema de vale-transporte do Brasil, com aquelas fichinhas, né? Foi feito lá em Porto Alegre e foi por mim, cara. Imagina um estagiário fazendo o sistema de vale-transporte. Deu muito certo, isso foi para 80 prefeituras. E os donos da empresa, e eles falaram, olha, cara, tu tá muito bem, vamos te dar 1% da empresa. Então, na fundação da empresa, eu virei sócio. Então, eu fui cofundador, né, da Potenza. Essa foi minha primeira empresa de estagiário para sócio. Já em 86, 87, virei sócio.
de 1%, depois de 5%, de 30%, 50%, e acabei comprando toda a empresa. Né? Olha que interessante. Então, minha carteira de trabalho está em branco. Até o Caio Brito uma vez me entrevistou, né? Um case do CIE, né, cara? De estagiário a presidente da empresa. Não tava, nem sabia o que era um unicórnio, mas eu estava criando um camelo, porque essa empresa durou até os anos 2000. Eu fiquei nessa empresa chamada Potenza. Daí que eu entrei na área de celular. De estagiário a presidente, mas de estagiário a dono mais ainda, né? Você acabou ficando dono do negócio. 100%, e o que aconteceu? Você encerrou basicamente a operação, fez uma saída, o que aconteceu? Empresa pequena. Eu era muito ingênuo, 18, 19 anos. Estava ganhando sociedade na empresa. Não necessariamente a empresa estava indo bem, né? Os sócios estavam saindo e eu aumentando a minha posição. Em 96, eu comprei 100% da empresa, mas na verdade eu comprei por um PC XT, um computador e uma impressora. Comprei do meu sócio os outros 50% que era o sócio remanescente. E aí eu fiquei sozinho na empresa, eu e uma assistente, né? Que fazia as propostas, ajudava a fazer ligações na época, né? E fiquei sozinho nessa empresa. Só que aí, em 96, apareceu, quando eu estava sozinho na empresa, apareceu um negócio chamado Bug do Milênio. E eu trabalhava com filtros conversores. Eu não gostava de fazer sistemas administrativos, tipo folha de pagamento, contas a pagar. Eu achava muito chato de programar isso. Eu gostava de fazer filtros, que eram ferramentas que liam uma sintaxe e levava para outra. Lembra que tinha reserva de mercado, então tinha os computadores antigos, e eu fazia filtros que liam os programas lá para levar para os HPs que estavam chegando no Brasil. A Edisa estava sendo montada, né? Eletrônica Digital SA, com o sistema Unix. Então, fui um dos primeiros caras que mexeu com Unix aqui no Brasil. E eu estava sozinho mexendo nesses filtros, só que aparece o bug. Eu olhei para o bug e falei, bug, cara, é a cara do meu filtro é feito para isso. E entrei de cabeça no filtro. A empresa cresceu muito, a gente fez todas as teles, quase todas, eram 16 teles no Brasil, no sistema Telebrás, nós fizemos 12. Então, desde Teleste em Santa Catarina, Telerge no Rio, Teleamazônia, Teleacre, Telemes, toda a maioria das teles, a empresa cresceu de um funcionário em 2 anos para 500 funcionários. E aí eu tive o primeiro choque da minha vida. Bom, primeiro que eu ganhei muita grana, a gente vendeu 30 milhões de dólares, né? Estava praticamente sozinho, tinha um sócio na época do bug, mas praticamente sozinhos na empresa, 30 milhões de dólares em 2 anos, tiramos muito dinheiro o bug foi um choque para nós, Luiz Cláudio, porque assim, imagina uma empresa com data para acabar. Mas data mesmo, né? 31/12/1999 acabava a empresa, que era 100% bug do milênio. Estava se aproximando o bug, né? O tal do bug, a noite da virada, me ligou um cara que era o Solon Lemos Pinto, diretor do projeto A2000 do governo, o cara que cuidava de todos os projetos que envolviam o governo no bug do milênio. E eu tinha feito quase todas as teles, eu tinha feito várias empresas de energia, inclusive Itaipu Binacional, né? E várias empresas, Grupo Iberdrola, todo o Nordeste, a gente que fez, Coelba, Coserne. Então eu estava mexendo em telecomunicações, energia e vários bancos estaduais. Tinha uns 15 bancos estaduais, entre Banco de Santa Catarina, Banco da Amazônia, Banco do Estado de Minas Gerais, o BEM. E aí esse Solon me ligou, onde é que você vai passar o ano novo? Eu falei, olha, vou viajar, né, cara? Sei lá onde é que eu vou estar, porque trabalhei tanto nesse bug. Ele falou, você não vai viajar não, cara, você vai passar na sala de comando de guerra do Ministério da Defesa do Brasil, lá na esplanada dos ministérios. Me deu um crachá, eu tenho até hoje esse crachá, cara, podia ter trazido aqui até, né? Comando de guerra, né? Onde acontece o observatório em caso de guerra. E como era uma situação crítica, então estavam todas as forças armadas lá, eles montaram 40 estações representando a economia do Brasil, então a Anatel, a ANEL, né, a Associação de Empresas de Energia, de Telecomunicações, de bancos, todos os setores, bombeiros, estradas, e eu estava lá. E a Potenza, na verdade, ela não acabou, das 500 pessoas, ficaram 100 pessoas, a gente ficou locando mão de obra, até um dia que eu olhei para esse negócio e falei, cara, tinha 100 pessoas
fazendo programação das coisas do Estado, né? E eu decidi, então, encerrar, porque a minha outra startup já estava andando, que era de telecomunicações, que a gente vai falar sobre ela, que virou móvel depois, né? Quando acabou o bug no ano 2000, eu fiz essa virada no Ministério da Defesa, peguei um avião, porque eu estava sabendo, Luiz Cláudio, que haveria internet no celular, então eu estava em todas as teles do Brasil, fazendo plano de contingência, plano de recuperação de desastre, conserto do bug. Eu estava mexendo no CGO, que era o Central de Comando de todas as teles do Brasil, então eu entendia tudo de telecomunicações, e eu estava vendo uma coisa chamada internet no celular. Então eu estava louco, mexendo no bug, e ao mesmo tempo vendo o que ia acontecer com a telefonia celular no Brasil. Ela estava sendo implementada, e o pessoal já, quando colocaram os analógicos, já se sabia que vinha a banda B, né, banda C digital. Eu já sabia que isso ia acontecer, que ia ter a privatização, que foi ali por 98, 99, né? Então já se sabia que vai chegar o Nokia no Brasil, vai chegar celulares digitais. O que vai ter no celular? Vai ter internet. E eu me mandei, cara, para Finlândia, porque eu olhei para comecei a pesquisar o Nokia, falei, onde é que é essa tal de Nokia, né? Falei, que empresa louca é essa aqui? É lá na Finlândia. Eu falei, na Finlândia? Eu vou lá. Eu nem sabia direito onde é que era a Finlândia. Fui olhar no mapa, cara, lá quase no Polo Norte, né? Fui para a Finlândia, fiquei 2 semanas lá estudando tudo, fui no laboratório da Nokia, voltei para o Brasil e fundei a Iavox em setembro de 2000. Potenza continuou locando mão de obra, ela se sobrepõe, né? Então a Potenza continuou locando, e eu apostei numa coisa nova chamada Iavox, que era, na época, trouxe multimídia para o celular Nokia dos Estados Unidos, da Finlândia e tudo mais. Eu cheguei muito adiantado aqui, né? Foi talvez o meu primeiro choque de startup. Eu posso dizer que a primeira startup mesmo, esse padrão que a gente conhece de startup, foi a Iavox. A Potenza era meio mais um camelo do que um cara que estava almejando ser um unicórnio, tipo a Iavox, que virou móvel e que virou, na verdade, vários unicórnios, né? Vocês inauguraram a internet mobile no Brasil, então? Cara. Eu cheguei em setembro de 2000 com tecnologia já multimídia, nem tinha SMS, eu já estava com multimídia messaging. Eu tive que dar uma ré, eu voltei um pouco para trás para fazer uma coisa mais básica, chamada mensagem de texto. Tinha recém-privatizado telefonia no Brasil, né? Então tinha BCP, Americell, tinha, sei lá, era um sistema que era o Telebrás, que era muito ruim, né? Que só tinha telefone fixo, de repente virou 27 operadoras pelo Brasil afora. Tinha 2, 3 por estado, e elas se repetiam, então tinha TIM Nordeste, depois tinha Telemig, tinha Teleamazônia, né? Então eu pensei assim, cara, como é que um banco no futuro vai mandar uma mensagem de texto se tem 27 conexões? O banco até consegue, mas como é que uma empresa menor vai usufruir da internet móvel? E eu fiz um gateway. O que era a Iavox? Na verdade, um grande gateway que ligava as 27 operadoras nos SMS Center, que é a central de SMS, e do outro lado eu ligava esse link nas corporações, nos bancos. Então eu liguei na VisaNet, depois, mais adiante, liguei na Globo para fazer o Big Brother, depois liguei nas agências marketing propaganda para poder fazer campanhas promocionais, como a campanha da Pepsi que a gente fez, aquela Se Liga no Celular, Seleção no Faustão. Gente, foi a primeira rede integrada em todas as operadoras, incluindo a Sercontel, que era bem pequenininha, ninguém queria fazer negócio, mas eu estava interessado na cobertura 100%. Então a gente estava inaugurando a internet móvel no Brasil. Então a Iavox foi a semente aí, o embrião da móvel. Como é que a Iavox virou móvel? Foi com a entrada de novos investidores, novos sócios? A móvel tinha um outro modelo de negócio? Como é que foi essa transição aí para a móvel? Foi uma coisa muito contundente, cara. Imagina, a Iavox, eu cheguei a ter 80% de market share, por causa da VisaNet, que tinha 30 bancos, então eu fluía a mensagem de 30 bancos, e tinha a Rede Globo, que fazia o Big Brother. Então toda semana tinha paredão, milhões de mensagens, eu tinha, sei lá, de cada 10 mensagens do Brasil, 8 passavam pela gente. E eu estava muito bem no mercado, até que chegou 2006 para 2007, começou a internacionalização do mercado. Então, devagarinho, começaram a chegar empresas
no Brasil, de tudo que é lugar, da Espanha, da Itália, da Grécia, da Turquia, dos Estados Unidos. Mas a gota d'água mesmo foi 2008 para 2009, que os brasileiros sofreram muito, foi quando abriu a Apple Store no Brasil, que nós brasileiros, de uma hora para outra, nos vimos competindo com 10 mil empresas, que foi mais ou menos a quantidade de developers que tinham na Apple Store. Então, eu era muito famoso nessa internet, mas de repente apareceu o Facebook App, Twitter App, né? Instagram App. Então as operadoras não queriam mais falar com a Globo ou com a televisão X ou Y, né? Mas queriam falar com o Facebook App para fazer plano de dados e tudo mais. Então, né, minha empresa já estava com 100 funcionários, nós reduzimos para 20, quase fechando a empresa. E aí o Fabrício me ligou um dia e falou, cara, que tal um M&A? Nós estamos se quebrando aqui, as empresas vão fechar. E eu até brinquei com ele, eu falei, pô, Fabrício, a gente poder competir, tu precisa... Naquela época eu era maior que a Anytime e a Compera, né? Eu era o dobro das duas juntas. E eu falava, olha, mas qual é o porte que a Anytime e Compera, que eles estavam fundindo, né? Ele me comentou uma coisa muito legal, Luiz Cláudio. Ele falou, cara, você realmente, aí a Vox é bem maior que a gente, mas eu tenho plano. Eu já estou com a Naspers, né, que hoje é a Prozos, e eu acho que nós três juntos podemos, né, fazer a maior empresa, não do Brasil, isso é muito pequeno, talvez do mundo, no mínimo regional aqui na América Latina. E eu embarquei nesse plano em fevereiro de 2009, nós, Fabrício Bloise, eu, Andreas Blasodax e Marcelo Salles da Anytime, fundimos as três empresas e fizemos o primeiro planejamento estratégico juntos em Teresópolis para fundar a Movile, uma empresa focada em aplicativos móveis. A gente era o rei do SMS, né, que estava sobrando, vamos falar assim, né, e iríamos usar esse ingrediente do SMS, os nossos clientes, para criar uma nova corporação focada em aplicativos. Então foi em 2009, Luiz Cláudio. Bom, e aí com essa fusão nasceu a Movile. E, bom, eu conheci a Movile, cheguei a fazer assessoria de imprensa quando ela tinha um escritório maior em Campinas do que em São Paulo. Ali, acho que bem no comecinho, nos primeiros anos. E aí, bom, virou uma potência, né? Do que você participou? Você ficou ainda por muito tempo na Movile? Qual que era a tua função lá? Que empresas vocês colocaram para rodar? Enfim. Eu fiz tudo que foi novo lá, porque assim, o que acontece, né? Eu era CEO da Iavox, eu não queria mais ser CEO dessa empresa fundida, o Fabrício gostaria, então casou. O Marcelo Salles queria sair, saiu depois de um ano, então eu fui para VP de inovação. Então, o que eu tinha na minha mão? Nada. Nós não tínhamos nada. E eu olhei para um celular, peguei um Android, né? Tipo esse aqui, peguei um Android na minha mão, falei assim, o que o usuário vai fazer com o Android na mão? Estava recém chegando as primeiras versões de Android, né? Poxa, ele vai ou usar a internet, ou ele vai discar, ligar para alguém, né? Leia-se ligar para alguém, que a gente falava discar. Então, o que eu fiz? Eu fiz o primeiro discador aqui do Brasil, chamado Meu Chip, só que eu não esperava o sucesso. Ele teve 1 milhão de downloads em 24 horas, foi um arraso. Ele foi bloqueado pelo Facebook no segundo dia, que achou que era um ataque lá na Califórnia, porque ninguém faz 1 milhão de downloads em um dia, né? E ele usava a rede social para descobrir a operadora do amigo. Então, eu olhava o Luiz Cláudio e eu descobria que eu te perguntava qual era o celular e depois eu compartilhava com teus amigos. Ó, o Luiz Cláudio tem Claro e TIM. O Luiz Cláudio tem Vivo e Oi. E aí isso era mágico na época, porque era muito caro ligar para as pessoas e eu sabia qual chip ligar para você. Então foi super sucesso. E fiz também o Freezone, que foi o primeiro aplicativo crowdsourced de Wi-Fi. Ele fazia crowdsourcing de senha de Wi-Fi e foi, assim, um sucesso tremendo. Eu perdi o controle, porque o Luiz Cláudio chegava num lugar, subia a senha para a nuvem, e depois, se chegasse um amigo seu da rede social, ele simplesmente emprestava a senha para você acessar, sem que você soubesse da senha. Então, a gente chegou a 18 milhões de usuários em menos de um ano,
e conseguimos montar uma rede com 10 milhões de hotspots, ou seja, a maior rede do mundo de hotspots, só que era tudo gratuito. Eu me lembro que o Fabrício olhou, tá, Andres, o meu chip foi um sucesso, assim, não tem o que falar, quem é que faz 1 milhão, né, de downloads, mas não tinha como monetizar, o Freezone também não tinha como monetizar, apesar de eu ter interconectado na Boingo, então a Boingo fazia a parte premium e nós fazia a parte free, mas a Boingo era uma empresa que na época estava listada na bolsa a 100 milhões de dólares, não era o que a gente estava buscando, a gente estava buscando empresas unicórnio ou decacornio, a gente queria fazer uma coisa maior, e aí foi aí que eu pensei, cara, eu preciso fazer uma coisa de maior valor, não só na camada de discador e rede, né? Eu vou fazer um aplicativo. E nós tínhamos uma televisão que chamava Zio TV, televisão no celular, e ela não ia para frente, ela tinha 40 canais, não ia para frente, era difícil. E um dia eu tive uma sacada que foi o seguinte, cara, mas quem é que vai sentar, sentar no sofá e olhar para uma TV a cabo? Você precisa de 40 canais para ficar zapeando. Mas se você está no celular, você tem um canal de futebol, você tem um aplicativo de criança, um aplicativo de humor. Eu tive uma sacada e fatiei essa TV em 3 canais, que era humor, futebol e crianças, chamava Canal Desenho, depois Canal Kids, depois virou Play Kids. E aí descobri um negócio chamado Play Kids, que se tornou o maior aplicativo em receitas no mundo. A gente passou a Disney nos Estados Unidos em termos de receitas abaixo de 5 anos. Então, eu diria, Luiz Cláudio, que a Móvel que você conhece hoje, ela nasceu com o Play Kids, porque foi a primeira concretização de uma empresa global. A gente tinha um sonho global, a gente sabia, o Fabrício sempre bateu na tecla que Brasil é legal, mas é pequeno para jogar esse jogo global. O Freezone foi para o Globo, mas não tinha valor de receita, mas o Play Kids sim. Tanto tinha, porque aqui no Brasil nós tínhamos passado do Candy Crush e do Clash of Clans em termos de receita. Então, pô, uma brincadeirinha de criança passou no Brasil desses 2 caras gigantes, quer dizer que no mundo a gente pode ser muito grande. E de fato a gente montou um negócio muito grande chamado Play Kids, depois derivou para o PKXD, quando eu já tinha saído da Móvel. Então, assim, a Móvel que você conhece nasceu aí. E me lembro que eu estava em Nova York numa reunião com a Prozos, que chamava Naspers na época, e um dos conselheiros, né, eu era do conselho, o conselheiro falou, pô, tá legal esse negócio do Play Kids, né? E eu falei, pô, passamos da Disney, estamos bombando, né? O aplicativo número 1 na Apple Store, estamos se preparando para entrar na China e tudo mais. E daí ele falou, cara, quando é que você vai parar de brincar de criança, né? Você tá brincando de criança, cara, não é por isso que vocês montaram a Móvel, né? Quando é que você vai fazer uma coisa de gente grande, com todo o respeito ao Play Kids, né? E aí eles apresentaram para nós, se vocês querem ser grande, deixa o Play Kids andar aí, mas vai investir em comida ou táxi. Por quê? Por causa da frequência. Como é que você vai entrar e competir com os gigantes do e-commerce? Porque o que ele falou, a chave foi o seguinte, para de brincar de criança e vai atrás do e-commerce. Eu pensei em vender eletrônico e tudo mais, e falou, não, é um e-commerce novo, é um e-commerce diferente. Vai para a mesa dos adultos, né? Exatamente. É esse o recado. E aí tem um animalzinho novo que a gente vê na China aqui que bate o e-commerce, que é comida e táxi. Por quê? Porque você monta redes dentro da cidade de same hour delivery, e no caso do Uber, né, de táxi, é same minute delivery, é muita potência. Enquanto o e-commerce estava tentando chegar no same day delivery. E de fato, apareceu, a gente tentou fazer o iFood de casa, não conseguiu, compramos o iFood. O iFood era 3º lugar, tinha 3º lugar de mercado, né? Na época tinha restaurante web, pedidos IA, tinha outros vários aplicativos, né? O iFood nem tinha tanta expressão, a gente pegou todo esse conhecimento, eu fui o primeiro cara a ter acesso à conta, né, de Google Ads do iFood, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, né, se a gente fez aquilo com criança, imagina com gente com fome, o que dá para fazer. E aí depois começou, foi uma galera para lá, para o iFood, eu continuei na Móvel, desenvolvendo novos produtos, né, e fiquei até 2019, né, foi o último ano que eu participei de um planejamento estratégico, mas eu já vinha vendendo as ações,
Então, assim, a Movile teve esses 3 momentos, de não ter nada, em 2009, quando foi fundada, de ter os aplicativos de Free Zone, que era Wi-Fi, e discador, que era o meu chip, de 9 até 2011, e depois 11 para 12 nasce o Kids, justamente assim, um ano depois já vem o iFood, e aí começa a virar Simpla, Zup, todas as outras empresas que a gente comprou, né? Então foi se montando um ecossistema de empresas mobile, né, compartilhando o login e o meio de pagamento, né, para montar. Quando eu saí de lá, já tinha 300 milhões de usuários por mês. Sim, aí nesse meio tempo da aquisição do iFood, de vocês começarem a tracionar o iFood, não sei se foi nesse meio tempo, você acabou se envolvendo também com o segmento de delivery, né, com a Delivery Center. Não sei se foi concomitante ou se foi depois. Que projeto é esse? Enfim, conta desse projeto. Foi concomitante, porque eu estava louco, sabe? O iFood estava bombando, eu não estava na operação do iFood, então já tinha gente tocando, eu precisava pensar como VP de inovação, né? Eu que cuidava na época que hoje é chamado de jet skis do iFood, né? Eu fazia lá as tentativas e erros lá no 6º andar da sede de Campinas. Então tinha um grupo de 30 pessoas, divididos de 5 em 5, fazendo esses experimentos pequenos que o pessoal chama hoje lá no iFood de jet skis. Então eu estava tentando criar coisas novas, não só para o iFood, mas para as outras empresas do grupo, mas eu estava tentando também destruir o iFood, porque a gente ou cria uma coisa nova ou destrói a que tem antes que alguém destrua, né? E o que poderia destruir o nosso negócio, né? Com a chegada da Rappi, o que poderia destruir o nosso negócio eram super apps, né? Então não era, comida não é mais um negócio, agora é tudo, além de comida, é táxi, é tudo, super app, né? Ou os integradores. Como a Iavox nasceu como integrador, eu voltei às minhas origens de integrador. Integrador é aquele cara que fica uma camada acima de 3, 4 líderes e integra todos eles e fala para o mercado, o que você quer? Você quer iFood, Uber Eats, Rappi, ou os deliveries de interior, como Delivery Munch, Aikifome, que a Magalu depois comprou, né, e tantas mais. E aí, em 2006, eu comecei a falar isso nas reuniões de resultados e reuniões de insights de inovação, e a Movile não conseguia tocar esse negócio. E eu já tinha feito o cash out, então eu falei, pessoal, eu vou fazer antes que alguém faça. E eu fiz uma empresa chamada Delivery Center em 2016, assim que eu voltei da China, que eu vi os prédios de delivery, eu havia comprado um prédio em Porto Alegre, eu falei, pessoal, eu vou criar uma empresa chamada Delivery Center, que vai ser o delivery de tudo, né? Você vai ter num prédio só, tudo que é tipo de delivery. E criei dentro da sede da Movile em 2016, mas para o final de 2016, essa empresa, mas não era de participação da Movile, a Movile tinha uma opção informal de investir nessa empresa, claro, eu estava fazendo dentro da Movile, né? Mas ela acabou sendo uma iniciativa independente. Daí, quando o Delivery Center saiu voando, eu saí da operação da Movile, continuei sócio ainda, mas fui para Porto Alegre tocar a operação bem concentrada em Porto Alegre primeiro, depois me mudei para o Rio de Janeiro para tocar. Assim, foi um negócio meteórico o Delivery Center, Luiz Cláudio. Foi uma startup que saiu de zero em 2016 para 2019, 3 anos, um valuation de 500 milhões, com 1.000 pessoas de CLT, tinha mais de 10 mil motoboys, estava em 50 cidades, então foi assim, meteórico. Né? E basicamente, para quem não conhece o Delivery Center, eu até brincava, né, Luiz Cláudio? Deixa eu te explicar o Delivery Center. Delivery Center. É fácil de explicar, não precisa falar nada, né? Uma central de delivery que nós instalávamos nos shoppings, especialmente em shoppings, ou em prédios construídos para isso, e lá tinha um container no shopping que qualquer mercadoria de delivery que saísse do shopping sairia pelo container e ela era vendida pelo ar. O que é pelo ar? Mercado Livre, Amazon, Magalu, iFood, Rappi, Uber Eats, qualquer marketplace plugava na gente e a gente plugava nas lojas, cada shopping tem 200 lojas, né? Então, assim, foi um sucesso tremendo. Só que quando veio a pandemia, a gente foi obrigado a vender nossa participação
para os shoppings, né? Porque os shoppings baixaram as cortinas e estavam loucos com essa operação, precisavam botar na bolsa de valores, que eles tinham o Delivery Center, é muito engraçado, aparecia nos relatórios da bolsa, nós temos Delivery Center em todas as operações da rede de shopping A ou B, né? Então, a gente acabou vendendo essa operação. Poderíamos ter ficado mais tempo, a gente ia surfar muito mais, mas não tinha como, era muito estratégico e a gente teve que entregar a operação. E aí a gente já pula um pouco para o que eu estou fazendo hoje. Eu fiquei meio órfão de startup. Quando eu fui em 2020, janeiro de 2021, eu saí do Delivery Center, fiquei à toa, né? Como se fala, para não dizer... Imagino que tenha sido uma boa transação, uma boa negociação, mas saiu de um negócio que estava justamente no momento de bombar, né? De virar o principal mercado, vamos dizer, né? Com a pandemia. Eu tive que sair antes de bombar. Eu não foi um bom negócio, porque eu não consegui... É até legal a gente falar sobre isso, porque os negócios não dão só certos, né? Nem sempre dá só certo, né? O que tem que dar certo? É muita coisa que tem que dar certo, que é criar um bom produto no momento correto, com o modelo de negócio correto, posicionado de forma certa na cadeia de valor, com os sócios corretos, e numa trajetória de séries A, B. Eu estava na série C captando, eu captei 190 milhões de reais no Delivery Center, eu estava captando a série C, que você consiga fazer uma trajetória para lá no final ainda fazer um cash out. O Covid foi abrupto e ele me travou no meio, não fui só eu, foi todas as empresas aí tiveram um choque, né? Porque foi um crescimento muito rápido, eu cresci 300% em 45 dias, numa empresa que é online com offline, sabe? Foi muito difícil. Então foi abrupto, não consegui concluir, né? Toda etapa, né? E aí, Luiz Cláudio, eu fazendo uma pausa aqui de respiração, pensei assim, poxa, o que eu faço agora? Bom, eu comecei a surfar de novo, fiz 5 surf trip naquele ano, né, 2021, e comecei a olhar para minha trajetória. E na minha trajetória, ela sempre teve uma linha de telecom por trás. Eu estou sempre trabalhando com internet móvel, mas por trás, né, das coisas que eu faço, sempre tem uma geração de celular chegando. Então, a 1G, né, que eu chamo, foi o SMS, a 2G foi o Multimedia Messaging. Contei a história do Play Kids, que é o 3G, ele é da era do streaming, mesma era do Netflix, do Spotify. Depois teve o 4G, que é os filhotes do 4G são empresas de O2O, online to offline, que são iFood, Rappi, Uber Eats e tudo mais. Nós tivemos o case do iFood e da Simpla. E aí eu comecei a olhar para o 5G. Eu falei, cara, o que vai acontecer no 5G? Daí eu comecei a olhar para as características do 5G e achei um material que falava o seguinte, falava que o 5G iria se apoiar num tripé de blockchain, internet das coisas e inteligência artificial. Isso em 2020, na verdade. Final de 2020 eu já estava fora da operação do Delivery Center, estava à toa, né? Mas à toa é a hora que a gente cria as coisas, né? E eu pensei assim, cara, pleno 2020, eu já com meus 35 anos de experiência corporativa, não sei nada do tripé do 5G, ou vou me aposentar agora, né? Ou vou estudar um pouco. E aí eu comecei a estudar, o primeiro curso que eu fiz foi de blockchain no MIT, fiquei apavorado com blockchain. Falei, pelo amor de Deus, cara, eu não sei nada. Isso aqui é um reset na minha vida. Inteligência artificial eu já conhecia por cima, porque desde 2016 a gente acompanha pela Móvel, né, os movimentos na China de inteligência artificial e tudo mais. Então eu já sabia alguma coisa. E a IoT não sabia nada também, daí eu comecei a estudar esses 3 caras. Fiz uma formação de inteligência artificial também no MIT, e lá no meu curso de blockchain do MIT, eu tinha que escrever um case. 6 semanas, cada semana um pedaço do paper. Na 6ª semana, a instrução era a seguinte, bom, você já fez 5 papers, o 6º é uma startup. Bem-vindo à sua nova startup. Faça uma startup de blockchain. Então, você junta as coisas, né? Eu estava estudando blockchain e eu estava comprando imóveis. E sofrendo com os imóveis, sabe? Porque eu que sou do mundo digital, né? Parar lá para ficar fazendo matrícula de papel foi difícil. E aí, eu comecei a pesquisar, será que não dá para usar blockchain em real estate?
E aí eu fiquei apavorado que, assim, mundo afora se falava muito numa coisa chamada tokenização imobiliária. E aí eu comecei a escrever. Escrevi o paper foi ficando legal, fui me entusiasmando, né? Fui aplicando as técnicas de vender sanduíche, vender Play Kids, carrinho de compras, tudo mais, as técnicas do e-commerce, né, com celular. Fui aplicando ao mundo de real estate. No final do paper eu tinha até o nome da empresa, que era já NetSpaces, né, que eu pego tudo que tiver espaço no mundo com propriedade e levo para a internet. Então, NetSpaces. Aí, tipo, vou jogar para a internet a sua propriedade que ocupa espaço na Terra. Né? E aí, beleza, mas não é assim para fazer uma empresa de blockchain, cara. Não dá para fazer. Não é, vou fazer uma startup de blockchain. Não dá. Bom, você, mais uma vez, cortando o mato alto, né? Como ao longo de toda a sua trajetória. Né? O mato mais alto da minha vida, cara. Eu voltei a ser analfabeto. Eu programei por 10 anos, cara. Eu aprendi no curso 5%. De repente você descobriu que não sabia mais nada. Nada. Tenho certeza, a galera que está nos ouvindo aqui, não precisa ficar com vergonha. Ninguém sabe nada. Até brinco, a hora de aprender agora, porque você sabe tanto quanto os outros, ou seja, nada. Ninguém sabe quase nada. Mesmo quem sabe, ninguém sabe qual é o produto que vai dar muito certo. Né? E aí eu cruzou na minha frente o Jonathan Darcy, um doutor em Direito, querendo que eu investisse num negócio de pagamentos. Eu não queria saber mais de fintech, essa do 4G, né, que é montar um marketplace para chegar e depois montar um banco e tudo mais, que foi super legal para nos levar no caminho, mas eu já tinha feito, né? E eu falei para ele, cara, desculpa, mas assim, pagamentos já vai ser sempre importante, mas já 10 anos atrás tu tinha que ter me ligado, agora já é tarde, né? Tu não tem nada de blockchain, né? E ele, cara, eu sou especialista. Daí eu mostrei para ele, olha, eu sou investidor imobiliário e empresário de telecomunicações e tecnologia. Estou estudando blockchain e comprei mais de 100 imóveis. Se você conseguir colocar um token numa matrícula do imóvel, você é meu sócio, nós somos fundadores da primeira empresa de blockchain que vai fazer isso em escala no Brasil e no mundo. E demorou uns 90 dias, né? E ele conseguiu, cara. Fez um feito inédito, né? E em vez de tokenizar a matrícula do imóvel, ele fez ao contrário, ele matriculou o token. Então, assim, não tem o que se falar, porque quem manda no imóvel é a matrícula. A gente sabe que a tradição é essa. Então, essa é a minha última jornada que eu tô, Luiz Cláudio. Assim, começou como uma brincadeira, né? Brincadeira, tipo assim, despretensiosa, tipo um paper do curso, mas teve um impacto tão grande quando a gente conseguiu a primeira tokenização e tivemos a sorte de vender para uma idosa de 80 anos, né? Provou que se uma idosa de 80 anos consegue comprar um imóvel tokenizado, é porque a gente fez um bom trabalho de não falar do token, né? Falar de uma experiência de comprar um imóvel fracionado. Então ela comprou para a netinha dela 20% do imóvel, daí ela aluga os outros 80%, e aí começaram os cases, né? E a gente... Bom, eu acompanho isso aqui dos bastidores, cuidando da comunicação, aí tenho muita alegria e orgulho de fazer parte do projeto, mas acho que era legal a gente contar para a nossa audiência onde que a gente já chegou com a NetSpace, né, o que for possível contar até hoje, e o que você puder também compartilhar já sobre o futuro. Quantos imóveis, enfim, como estamos? Boa. A NetSpace, para mim, Luiz Cláudio, é assim, uma pós-graduação em tática. Porque eu sei que muitos daqui sabem, né, que quem ganha o jogo é a tática, não é a estratégia. A estratégia é pública, né? Todo mundo sabe que blockchain é um negócio legal, que tokenização vai voar, já está voando, né? Mas o blockchain ele requer muita tática, porque ele é etéreo, né? Até inclusive a rede se chama Ethereum, né? É etéreo o negócio, é difícil, sabe? É descentralizado, é um negócio bem diferente. E aí eu tive que fazer, em 2021, primeiro a gente criou uma Legal Tech, em cima da Legal Tech, em 22, nós criamos uma PropTech, e em 23 nós criamos uma fintech. Então, é uma fintech embasada por uma PropTech, que é embasada por uma Legal Tech. É um sanduíche, tudo isso numa empresa só enxuta, com 25 pessoas, e a gente começou por partes, né? Primeiro a gente
atacou o B2B para ver se tinha mercado. A gente conseguiu a adesão do imóvel web, que botou os primeiros imóveis para vender, inclusive vendeu esse case dessa senhora, depois vendeu para um motoboy, uma diarista, fomos fazendo cases, né? Depois, em 2023, a gente começou a ser questionado, as pessoas, os B2B falavam, ninguém está preparado ainda, Andrés, para esse mercado. Eu falei, pô, mas como que não, cara? Quem é que não vai querer melhorar a experiência de real estate? Vamos fazer um teste. Fizemos um teste lá no canal Me Poupe, da Natália Arcuri, que inclusive acabamos virando sócio dela, porque a gente fez o app dela. E entraram 20 mil pessoas em 3 minutos. Então, assim, a nossa história saímos de zero em janeiro de 23, né? Quando a gente abriu nossa carteira, imediatamente, em 3 minutos, entraram 20 mil wallets. Quando a gente fala wallets, na verdade é uma conta corrente, porque ela tem dinheiro e imóvel lá dentro. Hoje já são 30 mil, então onde é que a gente chegou, né, Luiz Cláudio? Estamos com 30 mil clientes hoje. Estávamos até o início desse ano, na verdade até dezembro do ano passado, a gente estava em 2 cidades, Porto Alegre e Caxias do Sul. Por quê? De propósito, porque taticamente, não adianta você se espalhar se a coisa ainda não está sólida, né? Então a gente achou que 2024 seria realmente o ano da tokenização, por conta do avanço do Drex. E aí, nesse ano, a gente lançou um programa de licenciamento, e nós licenciamos, a gente achou que ia vender 5, 10 cidades, a gente licenciou 85 cidades. Desde Pelotas a Mossoró, de Oiapoque a Chuí, né, na verdade. Então, a gente está em 85 cidades, 30 mil clientes. Das 85, 20 nós já lançamos. Lançar quer dizer ir pessoalmente na cidade, fazer um evento, fechar com uma incorporadora. Essa última semana foi a vez de Santa Catarina, lançamos 7 cidades de Santa Catarina, Porto Belo, Camboriú, Itapema, tudo ali agora está coberto de propriedade digital. E a empresa começou a crescer o seu faturamento. A empresa está no break-even. Apesar de ter pouco mercado, a empresa já está no break-even, né? O que deixa a gente muito feliz, e aí começa a inverter o jogo, né? Receber oferta de... Quando a gente não precisa de dinheiro, aí que vem o dinheiro, né? Mas realmente precisa, porque o projeto é grande, tá? Então, passando a regra do status atual, é essa, a gente vai acabar o ano perto de 100 cidades, vai ter lançado umas 30 cidades, a empresa já está faturando, e inclusive a gente já deu uma escada de internacionalização. Era a minha próxima pergunta, quando é que você começa a internacionalizar? Porque eu imagino que não tem uma solução igual ou parecida em outros mercados. Cara, pelo menos eu que a gente imaginei aquele complexo que alguns falam que é o complexo de vira-lata, né, do brasileiro. A gente está aqui no Brasil, lá na Suíça, na Alemanha, deve ser muito melhor. A gente fica pensando nisso, né? E aí, há 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, eu aproveitei que era a comemoração dos 10 anos da Ethereum, estava lá os fundadores da Ethereum na cidade de Zug, que fica ao lado de Zurique, na Suíça, e eu fui para lá e aproveitei e fiz uma agenda, né, para apresentar a tokenização, a propriedade digital imobiliária brasileira, com o token na matrícula. Quando eu cheguei em Zug e comecei a mostrar, eles não estavam entendendo o que a gente estava fazendo, porque eles estão muito focados em tratar o imóvel como um investimento, não como imóvel. Quando eu mostrei que a matrícula tinha um token dentro, eles ficaram loucos, porque lá na Europa eles não fazem isso. Eles fazem a tokenização de uma SPV, que eles chamam de Special Purpose Vehicle, que é uma SPE brasileira, né? Ou uma LLC americana, né? Então, a gente foi convidado e nós recebemos uma proposta, foi pago, inclusive, para mais de 100 mil euros, nos pagaram para pedir prioridade em 21 países. Então, a gente tem aqui, nós não estamos preparados para lançar, a gente está estudando os primeiros países, já temos 21 países reservando o que a gente fez aqui no Brasil. Então, olha, 25, 26, 27 vai ser divertido, bem provável que essa expansão que a gente fez aqui para 80 cidades no 2024, talvez seja 80 países, né, até 2030, assim espero, porque a gente está fazendo coisas muito legais aqui no Brasil, Luiz Cláudio, mais uma vez, assim como na Móvel, né? Muito bom, fantástico. Daqui a algum tempinho, não precisa esperar 2030, a gente volta aqui para dar um update, aí, dar um novo status aí para
a audiência sobre a evolução da NetSpaces. Me deixa muito feliz por estar junto com você nesse projeto e justamente por causa da gente atacar esse complexo de vira-lata do brasileiro e mostrar que a gente pode, sim, construir empresas inovadoras, negócios inovadores e com alcance, principalmente com alcance global, né? Que acho que é uma grande dificuldade que as empresas brasileiras normalmente têm, que é ganhar, que é se tornar um projeto global, né? Então, parabéns e boa sorte no projeto. Muito obrigado pela entrevista e uma trajetória fantástica. Acho que traz muitos ensinamentos aí de sucesso, de tropeços, né? Enfim, de começar do zero, mas sempre muita crença, muito foco aí e resiliência. Então, parabéns, Andreas. Vamos acompanhar você de perto aí. Deixa gravado que daqui a pouco eu volto para contar como é que foi o final dessa história aqui. Vai ser ótimo. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be